O nosso assunto do primeiro ano hoje é muito legal. Ele vai falar sobre eras, a tabela geológica e as estruturas, o tempo histórico geológico dessas estruturas da Terra. É um assunto muito legal, tá certo? Ele está muito relacionado com a interdisciplinaridade da biologia. Então vocês aí que estão estudando agora no primeiro ano a origem da vida lá com a biologia, esse assunto tem tudo a ver com as relações biológicas, tá bom? E outra coisa, esse assunto ele é fundamental para a geografia porque ele vai mostrar as transformações que o nosso planeta Terra ocorreu ao longo de bilhões de anos, tá certo? Você está com dúvida? Manda lá uma pergunta pelo Conecta Aí. E não deixe de assistir e acompanhar o EducaPE pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook e principalmente baixando o aplicativo do Conecta Aí, que você tem todas as aulas e todos os arquivos já trabalhados desde 2020. Tá bom? Então vamos estudar. Vamos lá para a tela. Olha aí, eras e estruturas geológicas é o assunto de hoje, da aula 12. Tá aí o meu Instagram, tá? E você pode me seguir lá no Instagram e você também pode, vamos dizer assim, solicitar todo o material que a gente trabalha aqui, feito por mim. Então, se você está com alguma dúvida, se você quer mais algum material de estudo, vai lá no meu direct, tá? Pode me seguir, pode me chamar lá no direct, que eu mando esses slides e uma série de outros trabalhos aí que a gente já tem para ajudar você nesses estudos. Então vamos lá. Eras e estrutura geológica. Olha, veja só, uma coisa que você tem que entender é que o nosso planeta ele tem bilhões de anos, né? Então, nossa vida na Terra, o nosso tempo de vida, o nosso entendimento de tempo, ele é muito restrito. Nós vivemos, em média, 79, 80 anos, né? 75 a 80 anos. Mas o nosso planeta ele tem bilhões de anos, 4,5 bilhões de anos. Para você ter uma ideia dessa escala de tempo geológico, para a gente mensurar a idade da Terra, se nós formos pegar um ano, né, por um segundo, você imagina quanto seria 1 bilhão de segundos? Você compreende a diferença entre milhão e bilhão? A gente sabe que é muito tempo, que é uma diferença muito grande. Mas em proporcionalidade, se você tem uma ideia, tá? 1 milhão de segundos, ele vai dar 12 dias. Se você pegar 1 milhão de segundos e somar, ele vai dar um período de 12 dias. Agora, 1 bilhão de segundos, ele vai dar 32 anos quase. Então, entenda a proporção da diferença entre milhão e bilhão. Nós, seres vivos, homídeos, nós estamos no nosso planeta há quase 2 milhões de anos, mas o nosso planeta tem 4,5 bilhões de anos. Então, essa escala de tempo ela é muito grande. Então, vamos tentar reduzir para você compreender as transformações que ocorreram na Terra num período mais curto. Vai para a tela aí. Então, já imaginou se a Terra tivesse 24 horas? Toda a evolução do planeta, desde o seu surgimento até os dias atuais, tivesse apenas 24 horas? Como é que a gente dividiria esse tempo? Tá? Então, vamos lá. Não vou falar tudo, mas está aí no slide. Tá? Então, veja só. Às 0 horas surgiria a Terra. Ok? Às 3 horas e 42 minutos surgiria as formas de vida, né? Às 10 horas e 6 minutos surgiria a nossa atmosfera, né? Às 13 horas e 18 surgiriam os primeiros organismos que respiravam o oxigênio e os gases, ok? Tá? Às 20 horas e 24 teriam ali os seres multicelulares, os seres mais complexos. Às 20 horas e 40 minutos teria a formação da Pangeia, onde todos os continentes estariam juntos, não é?
Às 21h18, tire os primeiros peixes. Né? Às 22h, os anfíbios e as plantas terrestres. Né? Às 22h56, a fragmentação da Pangeia e da Laurásia. Olha, às 22h53, os primeiros dinossauros. Né? A gente está fazendo uma escala bem rápida. E agora vem a mais interessante. Né? Olha lá, às 23h06, os mamíferos, às 23h12, as aves, né? As flores, às 23h39, os dinossauros. Às 23h58 surgiriam os primeiros homídeos. Né? Os primeiros seres que são os nossos ancestrais. Né? Às 23h59, os primeiros homos. Então, veja só a relação. Se tivesse o planeta surgido às 0 horas, nós estaríamos aqui na Terra já no finalzinho do dia. Então, isso explica a diferença do tempo. Então, nós somos seres recentes no nosso planeta. Nós não acompanhamos, em vida da nossa existência do homídeo, todas as transformações que correram no nosso planeta. Vocês veem, né, nas pesquisas, nos filmes, no filme Jurassic Park, né? Vocês veem nas pesquisas quando acham um fóssil, né? E esse fóssil, ele é uma evidência de seres vivos, animais ou vegetais, que viveram há milhares de anos atrás. Mas saiba que esses vestígios fósseis, eles não representam nem sequer 1% da biodiversidade que existia no planeta ao longo de sua história geológica. Então, a geografia, junto com outras ciências, principalmente a geologia, ela busca entender todo esse passado da Terra e tentar ver, aprender, observar essas transformações que ocorreram no nosso planeta desde o momento da sua existência, do seu início, da sua formação, até os dias atuais. Porque o nosso planeta é um ser vivo. O nosso planeta, ele é dinâmico. Tranquilo? Então vamos falar justamente sobre essas questões da tabela geológica. Então, qual é a escala de tempo? A escala de tempo geológica foi uma divisão criada pelos cientistas para compreender essas cadeias de eventos que ocorreram na Terra. Então, o nosso planeta, ao longo da sua história, sofreu inúmeras transformações para que nós estejamos aqui hoje. Então, os processos resultantes desse tempo geológico é os que condicionaram a nossa existência atual. Nós não podemos dizer que daqui a milhares e milhares de anos estaremos aqui no planeta, porque nós, seres humanos, somos um elemento da natureza. E nós podemos, daqui a alguns séculos, ou milênios, ou milhares de anos, nós também sermos extintos, como os seres, animais e vegetais já foram extintos em outras eras. Então, a escala do tempo geológico, ela busca compreender essas transformações. A gente tem uma novidade para vocês aí, viu? Uma novidade fantástica, tá? Porque agora nós vamos disponibilizar para você fazer o link dos trabalhos aqui, dos fascículos e dos podcasts do EducaPE, ok? Então veja aí, olha aí, o QR Code. Bota o teu celular, teu smartphone aí virado para o QR Code, que você vai baixar os podcasts da aula, tá certo? E aí, você vai ter, assim que acabar as aulas, você vai pegar esse material, vai escutar para fixar ainda mais o aprendizado. É o EducaPE preocupadíssimo em oferecer para você um material fantástico para ajudar nesse momento de educação híbrida, tá? Então, tá aí o QR Code, tá vendo aí na tela? Tá? Porque aqui fica invertido, eu fico doidinho, tá? Então, temos aí o QR Code. E agora, esse outro QR Code que tá aparecendo aí é o fascículo da aula. Então, todas as aulas aí tá aparecendo esse QR Code.
Você puxa, bota aí o seu smartphone, faz a leitura e baixa o arquivo. Você que não está no celular, você está no notebook, no tablet ou no computador, é só você ir na descrição do vídeo, tá? E você vai lá, clica no link e baixa esse material. Beleza? Então, ó, massa, não vai. Agora tu não tem desculpa não para tu dizer que tu não tem material para estudar. Tá aí, viu? Então vamos embora. Ó, então vamos voltar para a nossa hora. Massa isso aí, hein? Preste atenção e aproveita as oportunidades. Então, vamos entender como é que a tabela geológica, do tempo geológico, ele se divide. Tá? Então, existe uma divisão do tempo. Tem 4 bilhões e meio de anos. Então, para a gente fazer essa divisão, nós temos que fazer uma relação para tentar compreender como é que essa tabela se distribui. Vai lá para a tela. Vai lá. Então, ó, como é que é a divisão do tempo geológico? Primeiro nós temos o éon, né? O éon é um intervalo de tempo, é o maior intervalo de tempo dentro de uma tabela geológica. A gente vai ver as tabelas daqui a pouquinho. Então, o éon se divide em Adeano, Arqueano e Proterozoico. O Arqueano e o Proterozoico significa a época pré-cambriana. O que quer dizer pré-cambriana? Quer dizer ainda não havia as rochas consolidadas. A crosta terrestre que nós estudamos na aula passada, ela não estava completamente firmada. Já tinha algumas rochas, mas não estava completamente sólida. Então nós temos esse éon, que compreende essas 3 etapas, e nós temos o éon fanerozoico. O éon fanerozoico, ele significa toda a presença de vida complexa a partir das transformações ocorridas ambientais do nosso planeta. Então nós separamos os 2 éons, sem a presença de vida, praticamente diversificada e complexa, e a partir da presença de vida complexa e diversificada. Então nós temos o éon e as eras. O que são as eras? As eras é como os continentes, os oceanos, os seres vivos se comportavam naquele momento geológico. Então nós temos os éons e as eras. As eras, elas são compostas por Paleozoico, Mesozoico, Cenozoico, que são justamente quando as maiores transformações e o tempo geológico é muito intenso. E cada era geológica possui uma característica especial. Vamos lá. Volta lá para a tela. Os períodos. Os períodos são as divisões das eras. Tá? Então essa é a unidade aí que é fundamental para a gente entender as transformações ocorridas dentro das eras geológicas. E as épocas já é uma subdivisão desses períodos. E as idades é a menor divisão. É onde vai estar mais detalhado os momentos mais recentes. Ok? Dentro dessa era geológica. Geralmente, nós temos essa questão da era geológica, da idade geológica, muito fixada na era que nós estamos, que é a Cenozoica. Ok? Então vamos ver a primeira escala aí. Então você está vendo a escala do éon pré-cambriano, né? O Adeano é quando nossa Terra formou, então aí ela era aquele mar de lava, aquele inferno incandescente, né? 4 bilhões e meio de anos, e depois nós temos a Arqueozoica e a Proterozoica, ok? Então nós temos aí as origens das rochas, lá no Arqueano, né? Arqueozoica, e no Proterozoica as primeiras formas de vidas muito simples, ok? As bactérias, as cianobactérias, né? Há 2 bilhões e meio de anos ainda. Depois nós temos o período Paleozoico, né? A era Paleozoica foi a maior era geológica na formação do nosso planeta. Foi justamente nessa era Paleozoica que ela vai de 570 milhões de anos a 290 milhões de anos, quando ocorrem as principais transformações do nosso planeta. A diversidade principalmente da vida. Então nós temos aí a era Paleozoica e você pode ver ao lado a tabela dos períodos, que é dividida em Cambriano, né, Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, Carbonífero e Permiano. Olha, veja só,
Algumas reservas minerais, elas estão intimamente relacionadas a esse período geológico. Por exemplo, o carvão mineral. O carvão mineral fundamental para a geração de energia, né? Principalmente na Revolução Industrial, ele é do período carbonífero. Né? Então, o carbonífero ele vai de 355 milhões de anos atrás. Foi quando a nossa superfície, os continentes, né, as áreas emersas, estavam repletas de grandes florestas da megaflora. E aí, por questões ambientais, tectonismo e vulcanismo, muitas dessas florestas foram soterradas e ao longo do tempo geológico, esse material vegetal se tornou em carvão mineral, que hoje é uma fonte de energia muito utilizada no mundo. Então, dentro desses períodos, ocorrem inúmeras transformações. Aí você pergunta, professor, qual é a razão que vai fazer com que vá de um período a outra? Transformações ambientais. Então nós estamos vendo hoje uma discussão muito grande nas questões ambientais sobre o aquecimento global, né? Sobre o aumento, a elevação dos mares, né? A queimada, a floresta, a morte, desaparecimento de uma série de seres vivos. São questões ambientais que muitas delas, nesse momento, estão relacionadas à ação humana. Mas mesmo sem a ação humana, no tempo geológico do nosso planeta, já ocorreram inúmeras transformações ambientais. E justamente nessas transformações ambientais que as eras e os períodos mudaram. Então, cada período geológico que sucede a outro, ele vem entre eles uma mudança radical do meio ambiente. Volta lá para a tela. Então, temos aí o último período da Paleozoica, do Paleozoico, que é o Permiano. O Permiano ele foi o período que houve a maior extinção em massa do nosso planeta. 90%, 95% dos seres marinhos foram extintos e 80% dos seres da superfície sólida terrestres foram extintos por uma elevação, uma mudança radical do meio ambiente. Tá? Pela grande densidade de gás carbônico, tá? Pela elevação da temperatura que causou uma mudança drástica no meio ambiente, onde dizimou, né? Foi a mega extinção do Permiano no Paleozoico. Depois a gente vai ter uma outra era. Quando se extinguiu essa era do Paleozoico, onde dominava a vida marinha, né? Vem aquela era que todo mundo gosta, que é a Mesozoica, a era das lagartixas gigantes. Então nós temos o Mesozoico, que é dividido em três períodos: o Triássico, o Jurássico e o Cretáceo. É onde os répteis evoluem para os dinossauros. Né? Então, os dinossauros dominam a Terra durante todo esse período. Ok? Que vai de 250 milhões de anos a 135 milhões de anos, uma coisa bem interessante. O que acontece? Então nós temos aí os dinossauros e temos o Cretáceo, que é o último período da era Mesozoica, que é justamente quando há a extinção do dinossauro pelaquela pedrada que a Terra levou, né? Um asteroide de 12 quilômetros, bate no nosso planeta e acaba com tudo aí, os dinossauros vão-se embora. E aí vem a era dos mamíferos, que é a era Cenozoica, que é a era que nós vivemos. Então, a era Cenozoica é dividida em dois períodos, terciário e quaternário, e é justamente nessa era Mesozoica, lá no terciário, que começa o domínio dos mamíferos, né? E primeiro, a distribuição dos continentes. É quando os nossos continentes começam a se separar, a Laurásia, a Gondwana, ela vai se dividindo entre os continentes americanos,
vão se afastando da Europa, formando os nossos continentes, as distribuições continentais que nós temos hoje. Uma questão do Cenozoico é o Quaternário, que é justamente a era que surge em um homem. Então nós surgimos aí no período Quaternário da era Cenozoica, né? Do Pleistocênio a mais ou menos 1.600.000 anos atrás. E no Holoceno já é justamente o período das formações das primeiras civilizações há 10, 12 mil anos atrás. Ok? Então, nós vemos que a tabela geológica ela faz essa divisão por uma melhor compreensão da distribuição do tempo geológico para a compreensão das transformações do nosso planeta. Agora, será que nós estamos vivendo uma nova era geológica? Será que nós estamos vivendo? Olha, isso é uma discussão que a academia científica já anda discutindo. Então já existe uma outra ideia na defesa que nós estamos vivendo nesse momento o antropoceno. E o que é o antropoceno? Foi um termo criado, tá, pelo Prêmio Nobel de Química Paul Crutzen em 1995. O Paul Crutzen, ele defende que nós estamos vivendo agora a era do homem. E essa era se intensificou após a primeira revolução industrial. E é fato, hein? O nosso planeta nunca houve uma transformação ambiental tão radical, e eu digo que seja radical porque ela tem uma ação humana, é uma ação antrópica causada pelo homem, e o homem transformou de forma artificial o nosso planeta como se ele não tivesse, de uma forma muito mais intensa do que todo o seu período histórico. Então, a ação humana no meio ambiente, ela tem trazido muitos danos às nossas relações do meio ambiente, tá? E o que a gente está vendo aí? Nós estamos vendo uma resposta da própria natureza à ação humana. Então, da mesma forma que em épocas passadas, em tempo histórico geológico passado, para ser mais preciso, ocorreram a extinção e a renovação da natureza, é bem possível que nós possamos nos desaparecer daqui e outras formas de vidas evoluírem e dominarem a Terra no futuro. Tá? Então, o antropoceno, que é essa proposta do Paul Crutzen, ele está relacionado a essa ação do homem na atual natureza, que tem afetado o meio ambiente, os ecossistemas e transformando principalmente o nosso clima, causando um perigo para a nossa própria subsistência. Beleza, gente? Ó, espero que vocês tenham gostado, foi massa. Um grande abraço para vocês, beijo grande no coração. Daqui a pouco a gente volta com o segundo ano. Valeu, até mais!